Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de história, tá? Para vocês aí no 5º ano. E a gente vai estar falando agora sobre o segundo reinado. Só lembrando que na aula passada estivemos falando para vocês sobre o período regencial, tá? Que foi o período em que o príncipe Dom Pedro de Alcântara, tá, foi deixado no trono. Só lembrando que Dom Pedro I foi obrigado a voltar para Portugal. Seu pai havia falecido, Dom João VI, e os nobres portugueses exigiram a volta de Dom Pedro I para Portugal, para que ele pudesse assumir o trono deixado por seu pai. Tá? E aí ele teve que voltar para Portugal e deixou no governo brasileiro pessoas da sua confiança, tá? Nobres, também eram portugueses, mas viviam aqui no Brasil, tá? E deixou governando o Brasil enquanto o seu filho, Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade, digamos assim, atingisse a sua maioridade, que seria aos 18 anos, tá bom? E assumisse o trono português, só que aqui no Brasil. Por quê? Porque ele ficaria em Portugal e seu filho aqui. Dessa forma, ele manteria o poder sobre as duas, tanto a metrópole como a colônia, no caso. E aí ele deixou seu filho. E automaticamente os regentes ficaram governando o Brasil durante esse período. Tá? Todavia, um golpe foi aplicado e a maioridade do príncipe foi antecipada. Tá? E aos 14 anos de idade, Pedro de Alcântara assumiu o trono brasileiro, tá bom? E seguiu com o legado de seu pai, né? Governando o Brasil. Tá bom? Então veja bem, o segundo reinado, veja bem. Em 1840, com o objetivo de colocar um fim no governo regencial, um grupo de políticos, tá, antecipou aí a maioridade do príncipe Pedro de Alcântara. Isso permitiu que um novo imperador assumisse o poder aqui no Brasil. Tá? Então, Dom Pedro II, com apenas 14 anos, só que aqui a gente diz Dom Pedro II, na verdade Pedro de Alcântara, porque uma vez que ele assumiu o trono, tá, ele ganhou o título de Dom Pedro II. Aí, aos 14 anos de idade, foi coroado imperador do Brasil. Episódio conhecido como golpe da maioridade, tá bom? Por quê? Porque naquela época a maioridade era com 18 anos e foi antecipado. Com 14 anos, ele teve sua maioridade decretada. O início do golpe do seu governo foi marcado pelos estabelecimentos, ou melhor, pela estabilidade política, perdão, garotos, no país. Veja bem, nesse período aí o Brasil passou um período assim, sem grandes problemas na questão política. Por quê? Porque ele assumiu como o imperador do Brasil. Tá? E aí o que acontece? Era justamente o que os líderes e o que os grandes empresários e políticos da região aqui no Brasil queriam também. Então, de certa forma, na questão política, ficou estabilizado. Era o que todo mundo queria, tá? O imperador. Veja bem, durante o segundo reinado, diversas transformações ocorreram no Brasil. 1850, aprovação da Lei Áurea, ou melhor, perdão, aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, tá bom? Que essa lei aqui proibiu o tráfico de escravos vindos da África. Nessa época ainda havia escravos no Brasil, só que estavam, digamos assim, abolicionistas, que eram pessoas que lutavam contra a escravidão, já estavam reivindicando vários direitos, já estavam brigando juridicamente para que acabasse a escravidão no Brasil. E Pedro de Alcântara proibiu, tá, criou o primeiro decreto beneficiando os escravos, proibindo a vinda de escravos africanos, tá bom? 1854, inaugurada a primeira ferrovia no Brasil. Só para você saber, foi a São Paulo e Heivel, uma estrada de ferro construída para transporte do café. Aí talvez você diga assim, mas transporte do café, nessa época no Brasil, o café já estava começando a ganhar notoriedade. Por quê? Porque o café brasileiro era o melhor café do planeta. Tá? As condições para o plantio do café aqui no Brasil foram as melhores possíveis. O café se adaptou muito bem e automaticamente ganhou as propriedades, quase todas as propriedades aqui se cultivava o café. E aí a cana-de-açúcar nessa época já tinha perdido valor. Tá? O açúcar já estava bem desvalorizado. Porque lá no mercado exterior o açúcar já era produzido e com uma qualidade até superior ao açúcar daqui e mais barato. Então assim, o açúcar brasileiro começou a perder valor no mercado externo. Então entra no novo mercado brasileiro
o café, tá? Então foi construída essa estrada de ferro, São Paulo e Rêvio, construído que ligava São Paulo a Santos, tá? Que eram os maiores produtores de café aqui do Brasil. E aí o que acontece? Essa estrada de ferro permitiu que o escoamento do café fosse feito mais rápido e dava ao café uma qualidade superior. Por quê? Porque a semente não apodrecia no caminho, tá? Outra coisa, essa estrada de ferro enriqueceu São Paulo rapidamente. São Paulo e Santos praticamente cresceram, as cidades cresceram, se desenvolveram e começaram a surgir as primeiras indústrias já nessa época, tá? Só para você saber, indústrias de beneficiamento de café. 1871, aprovação da lei Ventre Livre. Essa lei do Ventre Livre era outra lei que, digamos assim, beneficiava os escravos. Por quê? Porque a partir dessa data aqui, qualquer criança que nascesse ela era considerada automaticamente livre. Ela não era escrava. Mesmo que ela fosse filha de 2 escravos, a partir do momento que ela nascesse nessa data, a partir dessa data, nenhuma criança nasceria escrava. Ou seja, infelizmente essa lei não beneficiou muito os escravos, nem essa e nem a Eusébio de Queiroz. Foi proibido trazer escravos da África, na lei Eusébio de Queiroz, todavia já que aqui no Brasil já existia uma quantidade muito grande de escravos, então não ajudou muito. Mas a lei do ventre livre, tá, também não beneficiou muito os escravos, por quê? Porque só as crianças que nascessem a partir daquela data eram livres, mas já existiam grande quantidade. Às vezes a criança nascia livre, mas seus pais eram escravos. Era tratado com toda a brutalidade que você possa imaginar. Então não ajudou muito. 1888, proclamação da República no Brasil, tá? Essa data aqui foi uma data marcante na história brasileira, tá? E o Brasil aí começa a respirar ares, tá, diferentes, começa a sonhar com um futuro diferente na questão política do Brasil, tá bom? E, só para você saber, nessa época era uma monarquia, tá? O imperador, um rei, governava aqui, tá bom? Então, assim, proclamação de uma república no Brasil era um sonho de todos os moradores brasileiros, tá? Uma mudança política brusca. 1889, assinatura da Lei Áurea, tá? Essa Lei Áurea aí, ela libertava totalmente os escravos, tá bom? Brasileiros. Essa daí sim, tá? É claro que antes dela ainda teve a lei dos sexagenários, tá bom? Que proibia o tráfico de escravos, ou melhor, proibia os escravos com mais de 70 anos de idade. Só que os escravos viviam até no máximo 50 anos. Por quê? Porque a partir daí eles já estavam esgotados fisicamente e já estavam mortos. Então ninguém era beneficiado com essa lei dos sexagenários. Só então surgiu essa lei áurea, foi assinada aí pela filha de Dom Pedro de Alcântara, tá? A princesa Isabel. Ela assinou a lei e automaticamente essa lei foi posta em prática, tá? E libertou todos os escravos brasileiros. A ascensão do café. Veja bem, como eu estava falando agora há pouco, o café tornou-se nessa época um produto extremamente valorizado no Brasil. Por quê? Porque, primeiramente, se deu muito bem, mas além da grande produção, tinha mercado exterior, ou seja, era vendido no exterior a um alto preço. Um dos maiores compradores de café do Brasil foi a França, tá? Só para você saber. Nosso país vizinho, tá? Por quê? Porque aqui no Brasil já tinha grande quantidade de pessoas com esse interesse no café. Mas o mercado exterior ainda comprava nos melhores preços, tá bom? Veja bem, ao longo do século XX, o café tornou-se produto mais importante da economia brasileira, enriquecendo grandes cidades, né? Os grandes centros, os maiores produtores de café enriqueceram rapidamente. A modernização do Brasil. Veja bem, a riqueza obtida com o café trouxe muitas transformações para o Brasil, como por exemplo a construção de ferrovias no Sudeste, tá? Além disso aqui, grande número de construções modernas no modelo da arquitetura portuguesa foram introduzidas aqui, tá? Construído estradas, aberto estradas, digamos assim, construído locais públicos para o encontro das pessoas, calçadas muitas ruas dos principais polos econômicos do Brasil, no caso São Paulo também, tá? Então assim, enriqueceu São Paulo, tornou São Paulo o início de uma grande metrópole, tá? Para aquela época já era uma grande metrópole. Veja bem, o crescimento da urbanização, com a instalação das ferrovias, proporcionou a criação de diversas cidades próximas às suas estações. Tipo, por onde a estrada de ferro passava, automaticamente passava
tá? Digamos assim, um melhoramento na economia. Passava, digamos assim, o enriquecimento das cidades ao seu redor. Então, assim, essas cidades que ficavam próximas a essas ferrovias, essas estradas de ferro, elas enriqueciam rapidamente por causa do café. Então surgiram várias cidades nessa época. Com o crescimento das cidades, vários serviços públicos também tiveram que ser implementados aqui, tá? Como, por exemplo, água encanada, esgoto tratado e também subterrâneo, iluminação a gás e também o transporte urbano. Aí você diz assim, iluminação a gás? Como assim? Hoje em dia você vê o poste aceso a energia elétrica, uma lâmpada clareando toda a rua. Antigamente, nessa época aqui, não existia eletricidade nos postes elétricos, tá? A eletricidade era para poucos, era direito de poucos. Todavia, nas ruas precisava de iluminação. E aí, era a época dos lampiões, tá? Os postes eram acesos, em cima do poste, ao invés de uma lâmpada elétrica, tinha um lampião, que era a gás, tá? De início, era óleo de baleia, mas depois passou a ser a gás. Por quê? Porque o óleo de baleia proporcionava uma luz fraca e outra coisa, se esgotava rapidamente. Mas, com o gás, não. A qualidade era outra. Para aquela época já era uma grande qualidade. Então, assim, queridos, era mais ou menos isso que a gente tinha a mostrar para vocês, tá bom? Até a próxima videoaula. Só deem uma olhada aqui na tarefa que fica na página 278 e até a próxima videoaula.